Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Pessoal, hoje a gente vai falar acerca do crime de estelionato. Está previsto lá no Código Penal. Esse primeiro vídeo eu vou tentar explicar um pouco o que é o estelionato. E depois nos próximos vídeos eu vou trazer algumas jurisprudências do Estado de São Paulo, bem como algumas condenações acerca do crime de estelionato e trazer os casos comuns, né, de estelionato que ocorre aqui no Estado de São Paulo, para que a gente possa ter conhecimento, né, do que está acontecendo acerca do estelionato e se prevenir com relação ao crime, né? Então, para não cair em golpe. Então, para começar, Código Penal prevê lá no artigo 171 até o artigo 179 o crime de estelionato. Então, no artigo 171, a gente vai ver o estelionato comum. Parágrafo 2º, suas subespécies. No artigo 172, crime de duplicata simulada. O artigo 173, abuso de incapazes. O artigo 174, induzimento à especulação. Artigo 175, fraude no comércio. Artigo 176, outras fraudes. Artigo 177, fraude e abuso na função ou administração de sociedade por ações. E outros crimes acerca do estelionato. Estão previstas no artigo 178 e 179. Então, aqui no vídeo eu vou tentar explicar de forma simples e objetiva o que é o estelionato. Então, ele é um crime conhecido pelo número da tipificação do Código Penal, ou seja, 171. Então, se você ouvir alguém falando que a pessoa é 171, pode ter certeza que a pessoa é estelionatária. Então, por fim, aqui, o que é estelionato? O estelionato ele é um crime marcado pelo emprego de fraude, uma vez que o agente, valendo-se de alguma artimanha, consegue enganar a vítima e convencê-la a entregar-lhe algum bem e, na sequência, locupleta-se ilicitamente de tal objeto. De forma simples, podemos dizer que, mediante uma mentira, o agente consegue convencer e obter uma vantagem de favor da vítima. Um resumo jurídico do estelionato é que, ao iniciar a execução do estelionato, o golpista emprega artifício árduo ou qualquer outra fraude. O artifício se mostra presente quando, para enganar a vítima, o agente lança a mão de algum artefato e faz uso de algum objeto para ajudá-lo no engodo. Árduo é a conversa enganosa, ou seja, o agente engana a vítima com mentiras verbais. A expressão qualquer outro meio fraudulento, está lá prevista no artigo 171, é uma fórmula genérica inserida no tipo penal
para abranger qualquer outra artimanha capaz de enganar o sujeito passivo, como, por exemplo, o silêncio. Então, a expressão qualquer outro meio fraudulento quis o legislador abranger o máximo possível ou todos os campos para evitar aí o estelionato. Então, a previsão legal está lá no Código Penal, no capítulo 6, que prevê do estelionato e outras fraudes. Então, conforme eu disse, o estelionato está lá no artigo 171, que estabelece que obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis e 10 contos de réis. Parágrafo 1º do artigo 171. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme dispõe o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas, incorre quem? Disposição de coisa alheia como própria. Inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Incorre na mesma pena: alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria, inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Já no inciso 3, vai falar da defraudação de penhor. Inciso 3, então, ele fala que defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Lá no inciso 4, vai falar da fraude na entrega de coisa. Então, incorre na mesma pena quem defrauda substância, quantidade ou qualidade de coisa que deve entregar a alguém. Lá no inciso 5, ele vai falar da fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Então, o inciso 5, ele fala que destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Lá no inciso 6, fraude no pagamento por meio de cheque. Emite cheque sem suficiência de provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Esse é o parágrafo 2º-A, foi incluído pela Lei 14.155 de 2021, então é recente. Ele estabelece que
A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, quem não sabe aí o que é pena de reclusão, detenção, tem um vídeo aqui no canal, só procurar o vídeo, assistir que vai entender. Em parágrafo 2º B, também é incluído pela Lei 14.155 de 2021. A pena prevista no parágrafo 2º A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se em 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. O estelionato contra idoso ou vulnerável também foi incluído pela Lei 14.155 de 2021. Está lá no parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. O parágrafo 5º, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, inciso 1, administração pública direta ou indireta, inciso 2, criança ou adolescente, inciso 3, pessoa com deficiência mental ou, inciso 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. O artigo 171-A também é um texto novo, incluído pela Lei 14.478, do ano de 2022. Então, artigo 171-A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Pessoal, com relação ao artigo 172 e seguintes, amanhã eu vou postar aí um novo vídeo com os referidos artigos. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Até o próximo vídeo.